Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar para vocês as minhas leituras do mês de setembro. Mas antes de começar a falar das leituras de setembro, eu preciso falar de uma de agosto que eu me esqueci de falar no outro vídeo. Eu li Harry Potter and the Cursed Child, que é aquela transcrição da peça de teatro que está acontecendo em Londres. Eles estão vendendo como sendo o 8º Harry Potter e resolveram transformar em livro para vender pelo mundo, para quem não pode ir até a peça lá na Inglaterra. Eu, como grande fã de Harry Potter, devo dizer que eu não gostei muito. Eu sei que o livro não é para ser um livro, é para ser uma peça, então eu acho realmente que a peça deve ser muito boa, mas como livro, para mim, não funcionou. Eu achei que os personagens que a gente já conhece estão um pouquinho esquisitos. Eu não gostei muito da história. Na verdade, ele vai tratar de viagem no tempo, que é uma boa ideia, mas não foi muito legal, sabe? Na minha opinião. Claro que tem momentos legais que você fica preso na leitura, e tem também personagens legais, como por exemplo o Scorpio. Ele é muito legal, filho do Draco Malfoy. Ele é um fofo, mas como um todo, eu dispenso, assim. Eu achei que ficou com muita cara de fanfic, como se fosse um fã escrevendo e não a própria J.K. Rowling. Na verdade, esse roteiro não foi exatamente ela que escreveu, teve lá uma parceria entre os diretores e ela, mas não sei, me faltou aquele gosto de Harry Potter que tem nos livros, né, que obviamente são descritivos, e isso faz toda a diferença para mim, na minha experiência de leitura. Então, particularmente, eu não gostei. Eu tô curiosa para ver aqueles livros que são como se fossem textos do Pottermore, que é sobre Hogwarts. Aqueles lá eu tô bem a fim de ler, vou ver se eu consigo logo. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi A Morte de Napoleão, do Simon Leys, ou Simon Leys, não sei como é que se diz. Essa ediçãozinha da Companhia das Letras é um livro pequenininho, tem bastante espaçamento também. Quem me prestou esse livro foi minha amiga Adriana. Eu acho que ele já está esgotado nas lojas, né? Tanto que o livro está até um pouquinho machucado, amareladinho. Mas é um livro muito legal. O autor é um escritor belga, ele é também historiador. É uma história ficcional em que ele conta como se Napoleão tivesse trocado de lugar com um sósia. Enquanto ele estava preso na ilha de Santa Helena, eles conseguem trocar com sucesso, só que o Napoleão não pode ser ele mesmo, porque teoricamente ele mesmo está preso na ilha. Então ele passa a ser simplesmente um plebeu, um marinheiro, que vai tentar voltar para Paris. O objetivo dele é chegar em Paris e retomar a cidade, retomar o poder. Porém, o que acontece é que o Napoleão, o sósia do Napoleão, que está lá na ilha, que todo mundo acha que é ele, morre. Então ele fica meio que numa sinuca de bico, ele não pode se revelar, muita gente não vai acreditar nele, enfim. É uma história muito interessante, ela é bem humorada, eu gostei da narrativa, eu achei que o autor conseguiu transmitir o espírito do Napoleão, do personagem, né? Mesmo sem que ele tenha muitas falas. O Napoleão ele é quase mudo aqui no livro, mas você, pelas ações dele, pelas reações, você consegue perceber um pouco como ele pensa, enfim. É um livro curto que eu achei muito legal. Eu lembrei um pouco daquele livro Ele Está de Volta, cuja premissa é que o Hitler acorda agora, nos anos 2010, faz o maior sucesso tentando retomar o poder, porque todo mundo acha que ele não é ele. É quase o contrário, né? Mas eu achei esse daqui muito melhor do que o outro. Depois eu li Uma Praça em Antuérpia, da Louise Valente. Esse livro eu recebi há muito tempo, de cortesia do Grupo Editorial Record. E esse foi um dos meus 16 livros para 2016, então mais um para meta. Conta a história de duas irmãs gêmeas que viveram os períodos das guerras na Europa. Elas são portuguesas e a gente fica sabendo, porque na verdade é um grande rolo que acontece lá na Europa e entre elas. Então, assim, é uma história de uma família que atravessa a guerra, basicamente. E é muito interessante, eu gostei da escrita da Louise, quero ler mais coisas dela. É uma história bem emocionante, assim, passa pelo Holocausto, inclusive, né, a Segunda Guerra Mundial. E eles vão penar porque existe alguém na família que é judeu e está tentando fugir ali daquela região. Mas é um livro muito, muito bem feito. E é brasileira a autora. Recomendo, é um romance, tá? Esse daqui é de ficção mesmo. Depois eu li um livrinho de filosofia da coleção da Zahar,
chamado Aristóteles em 90 minutos. Eu estava dando essa matéria para os meus alunos e eu queria saber um pouco mais, sei lá, o que eu pego de livro para ensinar, eu quero que enriqueça a minha aula. E na verdade o Aristóteles em 90 minutos eu não gostei muito. Talvez uma questão de expectativa, porque eu esperava que falasse um pouco da filosofia dele, e na verdade o livro fala muito mais da vida do Aristóteles. O que também é interessante, mas para mim não acrescentou muito, assim, pelo menos para minha aula. Mas é um livro super curtinho, dá para ler rápido. Eu li no Kindle. Eu tenho outros livros dessa coleção, eu já li o do Sartre, também não gostei. O único que eu gostei dessa coleção dos 90 minutos, por enquanto, foi da Marie Curie. Depois eu li esse outro que também é de uma coleção parecida, essa daqui é a coleção Passo a Passo, Platão e a República, da Zahar também. Esse sim eu gostei. Em Platão e a República, o cara vai fazer um resumo do livro A República do Platão, que é o livro base para as teorias dele. Então é como se fosse um grande resumo. Na verdade, aqui a gente tem a explicação do mito da caverna, a gente tem discussões sobre as questões de justiça e injustiça, a arte, a educação, as virtudes do homem, do Estado. Todos os temas que estão na República de Platão estão resumidos aqui no Platão e a República, do Jaime Paviani. Esse eu gostei bastante, até fiz várias marcações. Recomendo, ele mostra pra gente a estrutura do livro. Depois do Platão, eu li um livro muito mais pragmático, que é o TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson, esse aqui da editora Intrínseca. Vocês já devem ter visto alguma palestra do TED Talks, né? São palestras altamente inspiradoras. E, na verdade, esse livro é um guia para você dar palestras, dar aulas, falar em público de um modo geral. Então, o autor vai te falar desde a sua preparação, então, o que você tem que fazer para se preparar, para ensaiar, que tipo de roteiro é mais legal você traçar, quais recursos visuais você pode usar, que roupa você usa no dia, que técnicas você pode usar para relaxar antes de falar. Então, assim, eu achei super útil. Eu já aplico algumas técnicas dessas, mesmo que intuitivamente, porque eu já sou professora há um tempo. Então, eu descobri algumas coisas que funcionam. Mas quando está escrito assim, organizadinho, é muito bom de ver. Esse livro eu ia dar para minha irmã, ela deixou para eu ler antes, eu acabei ficando com ele, mas eu comprei um novo para ela. Porque eu quero ter em casa, ó, eu fiz várias marcações em amarelinho, e eu quero ter para consultar. O Chris Anderson é presidente do TED. O que eu mais gostei é que é um livro muito aberto. Ele quer sempre que você, como apresentador de uma palestra, né, ou orador, ele quer sempre que você seja você mesmo. Então não tente ser engraçadão se você não é normalmente. Não tente ser intelectual se você não é normalmente. Seja você mesmo. Eu acho que essa foi a melhor dica que eu peguei aqui. Mas tem outras muito, muito, muito boas. Recomendo. Tem resenha no blog. Foi lançada ontem. Quem quiser, o link está embaixo na descrição. Depois eu li um livro muito legal, que é um livro infanto-juvenil, mas super me agradou, que foi Os Sugadores de Sangue, do Humberto Conzo Júnior. Já fiz um vídeo só para ele, mostrando todas as imagens maravilhosas desse livro e contando todos os aspectos que eu gostei. Foi um livro 5 estrelas, o Humberto, assim, arrasou nesse livro. A edição tá linda, da WMF Martins Fontes. Tava por R$12,50 na Amazon até pouco tempo. E, enfim, é um livro que fala sobre animais que são hematófagos, que são sugadores de sangue. Mosquitos, besouros, moscas, sanguessugas, morcegos e assim por diante. Mistura informações biológicas com informações, tipo, curiosidades, assim, lendas. É muito, muito, muito bom. Eu recomendo para o Dia das Crianças, inclusive. Aproveitando que a gente está no tema livro infantil, eu li também Lucas e a Lagarta, em A Lição da Borboleta. Esse livro é da Mili Torres, a Mili é minha amiga, e o livro foi lançado durante a FLI, que é a Festa Litero-Musical aqui em São José dos Campos. Eu fiz um vlog para vocês darem uma olhadinha como é que foi a festa. Lá no vlog tem até a Jamile assinando para mim o livro. Ele está autografado. E o livro está muito lindinho, ele tem ilustrações muito ricas. E eu acho que para crianças, principalmente para crianças menores, as ilustrações fazem toda a diferença. É como elas gravam as histórias, né? Então a história é basicamente do menininho Lucas, que é muito apegado com a avó dele, e a avó dele falece, a avó dele morre.
E ele precisa lidar com isso, né? Então é um livro sobre a morte e como as crianças podem lidar com a morte. Se alguém se interessar, esse livro não está ainda à venda nas livrarias, eu vou deixar embaixo o link da editora e se alguém quiser saber mais, dá uma olhadinha. Mas é muito, muito interessante, a linguagem super adequada para crianças. A Jamile é professora de português, então tá tudo absolutamente correto no livro, assim, em termos gramaticais. E esse daqui vai ser parte de uma coleção. Esse primeiro livro é sobre como lidar com a morte e o próximo vai ser sobre como lidar com a diversidade. Então já sei que vai ter um personagem com síndrome de Down, vai discutir um pouco questão de racismo também. A Jamile, nossa, arrasou, tá muito de parabéns. A editora é a Qualicert. Depois eu li um livro pro grande desafio do Culto Booktuber, então vai ter um vídeo separado só pra ele na semana que vem, que é o incrível Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Esse aqui é pela editora Seguinte. Primeiro, que essa capa é maravilhosa. Segundo, a edição é maravilhosa. Terceiro, eu amei. Eu amei a história, eu amei os personagens. E vocês vão saber mais sobre o que é história, mas basicamente é uma história de fantasia e que envolve muitos livros, o amor pelos livros. Então, assim, eu realmente não sei como teve gente que não gostou. Depois eu li no Kindle de novo O 15, da Raquel de Queiroz, que foi o livro de setembro para o Leia Mulheres de São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui à reunião de São Paulo e eu gostei muito. Foi no Centro Cultural Vergueiro, é um espaço aberto, público, então quem quiser ir no próximo está convidado. O próximo vai ser A Menina Submersa. Eu acho que é no último fim de semana de outubro, mas eu não tenho certeza. Eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link para o grupo no Facebook. Lá tem o evento, com horário, com dia, tudo certinho. Mas o 15 da Raquel de Queiroz fala sobre a seca que aconteceu em 1915 e conta as agruras daquela comunidade que sofre com isso, né? Se passa no sertão nordestino, se não me engano é Ceará, e traz como protagonista uma moça que é de elite, que é uma moça branca, e existem outros núcleos também na narrativa. Então você tem o primo dessa moça, que é como se fosse o namorado dela. Você tem uma família de boiadeiros que vai ter que migrar para outras regiões do país, porque a seca está afetando diretamente o ganha-pão deles, né? E é um livro muito dolorido, porque narra essa história de retirantes que perdem filhos no meio dessa viagem, que não tem dinheiro para bancar alimentação, enfim, muito dolorido mesmo. O que eu achei bem impressionante foi o fato de a Raquel de Queiroz ter escrito esse livro aos seus 19, 20 anos. Então, assim, é um livro bem maduro para a idade que ela tinha. A escrita é bem sequinha, combina com o tema do livro, e eu gostei, no geral eu gostei. Não foi um livro assim que eu achei maravilhoso, eu amo esse tema do sertão, né? Mas eu prefiro outros escritores falando sobre isso, pelo menos me baseando só no 15. Não sei se ela escreveu mais livros com essa temática. Mas eu gostei sim, foi uma leitura super válida. Depois, eu reli Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond é um dos meus poetas favoritos e o Sentimento do Mundo traz alguns poemas um pouco mais politizados, né? Eu gosto dessa mistura que ele faz entre o que ele sente individualmente e algumas críticas sociais. Eu li esse livro porque eu ia participar de uma espécie de sarau no colégio onde eu dou aula. Mas no dia eu fiquei com uma dor de cabeça terrível e eu não consegui ir. Eu ia ler um desses poemas lá no sarau e não consegui. Mas reli, adorei, gostei mais do que da primeira vez. E é um livrinho tão pequenininho, fácil de ler. Isso aqui é livro pra vida, assim, pra reler e reler e reler e cada vez encontrar um significado diferente nos poemas. Depois eu li mais um no Kindle, então esse mês foram 3 que eu li no Kindle, que foi Sexo na Cabeça, do Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo é um mestre das crônicas, né, e do bom humor, só que eu não gostei muito desse. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu li 2 dele, eu acho que foi Comédias para se Ler na Escola, e o outro eu não lembro. Mas esses 2 eu gostei bastante, eu dei risada e tal, na época. Não sei agora o que eu acharia. Mas esse do Sexo na Cabeça eu achei meio fraco, sinceramente. Fora que tem passagens machistas, né? Mas eu achei meio bobo. Eu tenho mais um dele no Kindle. Qualquer dia eu pego de novo pra ler, pra ver se foi birra só com esse livro ou se eu fiquei mais chata e mais crítica, né?
Então pode ser realmente que eu tenha deixado de gostar tanto do Luiz Fernando Veríssimo, mas pode ser que não, pode ser que tenha sido só o tema ou o livro, sei lá. Depois eu li Jardim de Inverno, da Zélia Gattai, que é um livro de memórias. Esse eu li para o Grande Desafio do Culto Booktuber também e gostei muito. O tema desse desafio era ler um livro publicado no ano do meu nascimento. Então esse livro foi publicado em 1988 e vai ter vídeo só para ele. Basicamente é um livro de memórias, a Zélia escreve super bem, é um livro muito próximo do leitor, pela linguagem que ela usa, e eu gostei muito. Conta das viagens dela e do Jorge Amado na Europa, enquanto eles estavam exilados. Como é que era a vida deles lá, principalmente na Tchecoslováquia. Ele eu li também para a maratona TBR em Cacos. Tinha lá um desafio que pedia pra gente ler um livro sobre o qual quase ninguém falava. E eu encaixei o Jardim de Inverno nesse desafio. Depois, continuando a maratona, TBR em Cacos, eu li A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Esse livro já tem resenha aqui no canal, se você quiser ver. Eu li para o desafio que pediu para ler o último livro da sua estante, que foi o último livro que chegou. Na época que eu montei a TBR, era o último livro que tinha chegado. E ele é fininho, e eu gostei muito. Eu vi muita crítica negativa lá no Scooby, mas eu gostei da escrita. Eu gostei principalmente da premissa. O livro vai contar a Odisseia, o livro clássico, né, a Odisseia, do ponto de vista da Penélope, que é a esposa do Odisseu. É a esposa que fica esperando em casa que ele retorne. Então ela vira um ícone da fidelidade feminina e, de certa maneira, de uma submissão, né? Tem vários pretendentes que ficam em cima dela e ela não cede. Ela acha ainda que o Odisseu vai voltar, ela permanece fiel até que ele volte, 20 anos depois que ele partiu. Só que a Penélope aqui nesse livro ela é muito ácida, ela é muito irônica. Ela não é essa mulher boazinha que nem a gente acha pelo mito original, né? É um livro muito bom, intercala a fala da Penélope com a fala das escravas, são escravas que são enforcadas. Quem for ler vai descobrir o motivo, mas na Odisseia elas também são enforcadas. Então faz um contraponto entre essas duas visões e é muito, muito legal. Eu gostei bastante de ter lido e eu quero ler mais coisas da autora. Ufa, foi isso. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro, foram muito boas. Eu também li quase inteiro Don Quixote, mas por 2 dias eles não entraram na leitura de setembro. Ontem eu terminei e eu falo mais dele nas leituras de outubro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha embaixo se você curtiu. A gente se vê quinta-feira com o book haul do canal do mês de setembro. Um beijo. Tchau!